Bom, gente, quem é agora? Próximo palestrante, você, Jorge? Muito bom. Eu tenho visto você pelas festas, não é isso? Falar e tal, já observei. Muito bem, primeiramente, boa noite. Na verdade, momentos como esse que fazem realmente perceber como Pedreiras é um lugar singular, é um lugar assim diferente dos demais lugares do Maranhão, porque só que você vai encontrar alguém tocando saxofone, se não me engano, é isso, né? Também, as Pedreiras realmente, culturalmente, é uma cidade assim, privilegiada, e de fato isso nos orgulha muito. Como já disseram, meu nome é Joaquim, mas aí para evitar por preguiça eu coloquei na internet Kim, e aí pegou e todo mundo geralmente me chama de Kim. Então fica à vontade para chamar de Kim em qualquer momento na rua, se eu ouvir, certamente eu atenderei. E eu sou designer por adoção. Em algum momento da minha vida eu acabei descobrindo que eu gosto da coisa, eu começo a praticar e de alguma forma se transformou numa profissão. E também fotógrafo, por isso que o seu Brunato ali, geralmente ele me vê aí, dificilmente você vai me ver ali. Eu tenho que andar com máquina ali, porque para onde eu vou ela tem que estar junto, Perdão aqui da palavra, mas eu vou ter que usar. É como minha avó diz, é uma alma no cu do bode. Perdão da palavra, mas é a maneira mais prática de traduzir essa união, Mas enfim, pessoal, eu estou aqui para falar, na verdade, sobre isso, a comunicação nas redes. Em que redes? Nas redes sociais, por meio da internet, do computador. E, assim, em termos de comunicação, eu comecei, já faz um tempinho, que de alguma forma eu procuro me comunicar. Eu comecei no jardim, gostava de escrever texto, de falar com os alunos da sala. Depois eu comecei na rádio, inclusive meu amigo aqui, Ribamar, eu tive o prazer de trabalhar com ele nos primórdios da rádio alternativa. Aprendi muito com ele, principalmente lá na questão da sonoplastia, da fala. Foi, de certa forma, uma boa influência. E aí, deixei a rádio de mão, comecei a fazer poesia, enfim, poesia através da escrita. E hoje minha forma de poesia, de certa forma, é outra, Eu escrevo para um blog, mas também a poesia através da fotografia, do cotidiano humano, principalmente dos humanos que habitam aqui em Pedreiras. Bem, falar da internet, da comunicação das redes, eu não poderia, de forma alguma, ignorar todo o processo que a comunicação vem levando ao longo da história humana. É claro que eu não vou me ater, já tem jogo do Flamengo, eu não quero perder também, Então a minha fala vai ser certamente resumida. Espero que valha a pena, Que no final seja a vitória do time. Bem, pode passar. Qual o início da comunicação? Na verdade, a comunicação humana, ela começa ali na era dos símbolos. A humanidade ainda não começou, segundo o ponto de vista da evolução, da ciência, o ser humano ele não se comunicou inicialmente falando. Como é que os primeiros humanos se comunicavam, do ponto de vista científico? Eles se comunicavam por meio de símbolos, daqueles desenhos nas paredes, com certeza, já devem ser vistos nas escolas, na própria televisão e documentários. Os seres humanos eles se comunicavam. E o que eles pintaram nas cavernas? O momento da caça, um homem matando um animal, aquele era o cotidiano deles. Ali era a fotografia deles. Ao pintar nas cavernas, os homens estavam, na verdade, fotografando o seu cotidiano. Estavam comunicando para nós, que vivemos tanto tempo depois, qual era a realidade que eles vivenciaram. E aí nós temos a era dos símbolos, os gestos. Não havia fala, claro. Aí eu vou fazer questão de trazer um pouquinho para aqui para a questão da teologia. Segundo a teologia, diferentemente da ciência, a teologia já diz, a Bíblia já diz que a fala, ela vem junto com a criação do homem. Ao criar o homem lá, Deus já dotou o homem do dom da fala. O próprio Deus, ao criar o universo, a Bíblia diz que ele criou usando a fala. Faça-se isso, faça-se aquilo. Então, de certa forma, a matéria criadora, a ação de Deus de falar, as criaturas, os elementos, obedeciam a voz de Deus. Então, mesmo antes da existência do homem, já havia, segundo a Bíblia, eu estou falando isso do ponto de vista religioso, já havia uma comunicação, a comunicação, o poder de Deus com os elementos naturais. Depois da era dos símbolos, nós tivemos
a era da fala. De acordo com a ciência, primeiro o homem se comunicava através dos gestos, depois ele foi desenvolvendo a fala, que não era essa parafonia, não era nessa facilidade, com facilidade com que você se comunica no dia a dia. Era comigo, era aquela coisa que, para eles, era a forma de comunicação naquele momento. A fala ela foi se desenvolvendo, segundo a ciência, de forma lenta, gradativa. De forma gradativa, mas aquela era a forma que os homens acabaram aí encontrando. Cerca aí por volta dos anos 30 mil antes de Cristo. E aí o homem foi desenvolvendo pela fala, e isso foi de certa forma ajudando na comunicação. A comunicação aos poucos ela foi se desenvolvendo. Depois da era da fala, e obviamente hoje, sem dúvida alguma, a fala é o maior veículo de comunicação que nós temos. A melhor e mais eficiente forma de se comunicar. Mas isso não significa que uma pessoa que seja muda, ela não se comunica, ela tem as formas de comunicação dela. Então a humanidade ela vai de certa forma se adaptando às transformações. E mesmo quem não tem a fala, que é um importante meio de comunicação, ele acaba se adaptando. Depois nós tivemos aí um ponto importante da comunicação humana, a escrita, que, de acordo com a história, começou lá com os egípcios, através dos papiros, através das inscrições cuneiformes. Certamente nos livros você já deve ter visto, aquelas grandes colunas e vários desenhos. Ali não é porque eles queriam fazer apenas uma obra de arte, não era a intenção deles. A intenção deles era comunicar. Eles queriam de alguma forma deixar registrado o cotidiano, o dia a dia, a forma como eles entendiam a vida, as coisas, e como as coisas se desenvolviam lá no Egito. Então, a escrita começa naquela região.